Saúdos, meus irmãos, com a paz do Senhor Jesus Cristo. Sou o pastor Cardoso e nós estamos iniciando mais um trimestre da Escola Bíblica Dominical. Neste trimestre, nós estaremos estudando a epístola do apóstolo Paulo aos Efésios. Esse trimestre também, ele tem por título, baseado justamente na epístola aos Efésios, a Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. O comentarista dessa lição é o pastor Douglas Roberto Batista de Almeida. Ele é presidente da Assembleia de Deus Missão no Distrito Federal e é presidente do Conselho de Educação e Cultura da CGADB. E neste trimestre nós estaremos estudando esta epístola do apóstolo Paulo aos Efésios. A carta aos Efésios, ela é uma das cartas escritas na prisão, né? Juntamente com Colossenses, Filemão e Filipenses. Então, essas cartas, elas foram escritas quando Paulo estava preso em Roma. É uma lição maravilhosa, aonde nós estudaremos, onde nós vamos estudar alguns pontos muito importantes desta lição. Nessa primeira lição, nós vamos falar um pouco sobre essa carta do apóstolo Paulo, saudação aos destinatários. O texto áureo desta lição, ela encontra-se na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo de número 1, o versículo 2, que nos diz assim: a vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. A verdade prática nos diz assim: a epístola aos Efésios, ela revela o propósito eterno de Deus para a igreja de Cristo. Veja que neste trimestre nós vamos estudar sobre a igreja do Senhor Jesus Cristo. A leitura bíblica em classe, ela encontra-se em Efésios, capítulo de número 1, o versículo 1 e 2, e Atos dos Apóstolos, capítulo número 19, do versículo 1 ao 7. Nos diz assim Efésios 1: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Atos, capítulo 19, versículo 1 ao 7. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizaram. Estes eram ao todo uns 12 varões. Observe, nesta lição de hoje, nós vamos falar um pouco durante esse estudo. O conteúdo da epístola deve nos levar à adoração a Deus e ao aperfeiçoamento da nossa vida cristã.
No primeiro tópico, nós estamos vendo a autoria e data. A autoria. Conforme o costume da epístola, o autor inicia a carta declarando sua identidade. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Então nós vemos isso, Efésios 1:1. O livro de Atos, ele menciona que ele se chamava Saulo, o nome hebraico, mas que também era conhecido como Paulo. Portanto, a autoria da carta aos Efésios é Paulo. Nós vemos no tópico número 2, a assinatura apostólica. A gente vê isso, Paulo escrevendo no versículo 1 ainda, pela vontade de Deus. Então Paulo, ele começa agora a dizer que ele estava escrevendo, que ele foi chamado apóstolo, não pela vontade do homem, mas foi pela vontade de Deus. Ele escreveu esta carta na direção e orientação do Espírito Santo de Deus. Tópico número 3, ele diz, uma epístola da prisão. A gente vê essa questão, porque a gente diz que ele escreveu esta epístola na prisão. Justamente porque lá no capítulo 3, versículo 1, ele diz assim, como o prisioneiro de Cristo Jesus. O preso do Senhor, no capítulo 4, versículo 1, e também o embaixador em cadeias, isso está no capítulo 6, versículo número 20. Isso indica que era uma carta enviada, uma carta enviada do cárcere. Por essa razão, ela integra o rol das epístolas da prisão, juntamente com Filipenses, Colossenses e Filemão. A data. De acordo com Atos, após realizar 3 viagens missionárias e implantar igrejas em toda aquela região do Mediterrâneo, Paulo esteve em prisão domiciliar por cerca de 2 anos. Isso está em Atos, capítulo número 28, versículo número 30. Isso entre 60 a 62 depois de Cristo, aproximadamente. Então a data foi escrita aproximadamente 60 a 62 depois de Cristo. Muito bem, nós vamos partir para o tópico de número 2, os destinatários. Os destinatários desta epístola, nós vemos no número 1, a cidade de Éfeso. Éfeso era fundada por volta de 1050 a.C., ela tornou-se um centro político, comercial e religioso da Ásia Maior, atual país da Turquia. Então, lá em Éfeso, existia também ali um ritual religioso muito forte, porque ali, como a cidade tinha porto, era passagem, todos passavam ali, porque o seu comércio era muito grande. Tinha aproximadamente 300 mil pessoas morando em Éfeso. Esse templo da deusa Diana, ele ficava a mais ou menos 1.600 metros fora da cidade. E isso é interessante para a gente ver como o apóstolo Paulo, usado por Deus, trouxe assim uma mensagem de amor, de incentivo aos nossos amados irmãos ali de Éfeso. Glória seja dado o nome do Senhor Jesus Cristo. No número 2, nós vemos a religiosidade em Éfeso, meus amados irmãos. A cidade, ela abrigava o templo de Ártemis ou Diana, a deusa da fertilidade. Construído em mármore, a economia da cidade ela dependia dos milhares de turistas que ali visitavam. Sua maior fonte de renda era o comércio. O comércio de nichos de prata vendidos no templo, razão pela qual seus moradores ficaram alarmados com a pregação de Paulo contra a idolatria. Então, aquele povo de Éfeso, eles eram idólatras.
né? E mais Paulo, orientado, dirigido pelo Espírito Santo, ele pregava com ousadia a palavra do Senhor. E essa pregação impactou os efésios. Glória seja dado o nome do Senhor. A igreja de Éfeso, tópico número 3. Paulo evangelizou a cidade e seus arredores durante 3 anos. Durante 3 anos. Isso, Atos capítulo 20, versículo 31. Quando chegou a Éfeso, o apóstolo encontrou 12 discípulos, os quais batizou nas águas e conduziu a receber o batismo no Espírito Santo. Em seguida, evangelizou os judeus na sinagoga por um espaço de 3 meses. Isso está em Atos, capítulo 19, versículo número 8. E como alguns judeus resistiram ao evangelho, voltou-se para os gentios, pregando num salão alugado na escola de Tirano. Observe, meus amados irmãos, o apóstolo Paulo, ele, direcionado por Deus, ele pregava o evangelho com ousadia, porque foi o próprio Deus que escolheu o apóstolo Paulo para ser o apóstolo dos gentios, para pregar aos gentios, e ele fez isso com grande determinação, e ele pregava com ousadia a palavra do Senhor Jesus. Grandes líderes da igreja também passaram por Éfeso, né? Nós vimos ali o Apolo, ele ministrou ali e foi instruído por Príscila e Áquila. Timóteo também foi designado para pastorear na cidade. Inclusive, Paulo destinou Timóteo para ser o pastor de Éfeso. E a primeira e a segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo era justamente orientá-lo para que ele pudesse ter um ministério pastoral profícuo. Por isso que a igreja de Éfeso, ela era uma igreja amorosa, uma igreja completa, a qual o apóstolo Paulo tinha muito amor por essa igreja. A saudação epistolar. A saudação é a mais breve dentre todos os escritos de Paulo. Ele se dirige aos santos e fiéis em Cristo Jesus, isto é, aqueles que foram separados e consagrados para ser a propriedade exclusiva de Deus. Glória seja dado o nome do Senhor. Meu irmão, minha irmã, Paulo escreve aos Efésios como uma igreja comprada, remida pelo sangue do Senhor Jesus, como propriedade exclusiva de Deus. O que eu estou dizendo? Que você, nós somos propriedade exclusiva do Senhor. Que maravilha, como é gostoso ser exclusivo, aleluia, do Senhor. É uma expressão que lembra o favor gratuito e imerecido de Deus. Quanto aos destinatários, a maioria dos intérpretes, eles consideram que a epístola era uma carta circular destinada aos cristãos de maioria gentílica das muitas igrejas da Ásia, proveniente de Éfeso, a metrópole mais importante daquela região. Éfeso era a cidade mais importante, era a segunda cidade mais importante da província da Ásia, da província romana. E nós podemos ver aqui no tópico de número 2, está aqui, tópico número 2, qual o propósito e mensagem desta epístola aos Efésios? O propósito, aparentemente, a epístola não aborda nenhum problema específico, como em outros de Paulo, né? Porém, nos capítulos iniciais da carta, nós percebemos algumas ênfases que sinalizam a solução de certas questões. Por exemplo, havia novos convertidos que vinham do mundo helênico e praticavam religiões de ministérios e magia, mas que agora se reuniam com os santos de Éfeso. Não por acaso, o apóstolo Paulo mostra aqueles crentes que Cristo
está no controle do universo inteiro. Veja, aqueles novos convertidos, eles vieram do mundo, eles praticavam a idolatria no mundo, mas agora o apóstolo Paulo orientando, dizendo para eles que Deus estava no controle de tudo. Hoje nós estamos vivendo essa pandemia, e eu quero dizer para você, meu irmão, Deus está no controle de tudo. Glória seja dada ao nome do Senhor. Também é possível perceber outro tipo de ênfase do apóstolo. O passado daqueles cristãos era marcado pela imoralidade e bebedice, mas uma vez salvos pela graça, eles deveriam adotar um novo estilo de vida em Cristo Jesus. Aqui é importante a gente falar sobre isso, porque as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Nós agora somos embaixadores de Cristo na terra. Paulo agora estava dizendo para aqueles amados irmãos que viviam uma vida dissoluta lá no passado, mas que agora eles são novas criaturas em Cristo Jesus e que as suas obras precisam agora mostrar que verdadeiramente eles se converteram, eles eram novas pessoas em Cristo Jesus. Sobre essa premissa, então podemos considerar que uma das intenções do autor aos Efésios era atender às múltiplas necessidades da igreja numa perspectiva pastoral. Por isso a carta é apontada por estudiosos como o tratado teológico sobre a igreja e o corpo de Cristo. Glória seja dado o nome do Senhor Jesus. Qual era a mensagem? A mensagem de Éfeso gira em torno de duas temáticas. Jesus Cristo, a cabeça, está no capítulo 1, versículo 22, 4, 15 e 5, 23. E a igreja, o corpo, capítulo 1, versículo 23, 4, 12 e o 5, 30. Assim, podemos classificar os desdobramentos desses assuntos nos seguintes eixos temáticos. Aí ele começa agora a dividir essa carta de Éfeso da seguinte maneira. Número 1, a consumação do plano eterno de Deus na pessoa de Jesus Cristo, que vai do capítulo 1, versículo, até o capítulo 3 e até o versículo 5. E número 2, a atuação do Espírito Santo como o penhor da experiência de salvação. E também a reconciliação dos povos por intermédio da cruz de Cristo, a revelação do mistério da vontade de Deus por obra do Espírito Santo. E 5, um novo estilo de vida baseado na unidade, na comunhão com o Espírito, na frutificação, na adoração e na intercessão do Espírito Santo. Observe que Paulo agora, ele começa como um pastor amoroso a tratar a igreja aos Efésios, a igreja que estava em Éfeso. Ele começa agora a direcionar como os amados irmãos deveriam viver a partir de agora como uma nova criatura em Cristo Jesus. Isso é glorioso, isso é maravilhoso, meus amados irmãos. Olha que coisa linda, glórias a Deus, porque antes nós éramos do mundo, mas hoje nós somos nova criatura em Cristo Jesus. E como nova criatura em Cristo Jesus, nós temos que produzir frutos dignos de arrependimento. Ou seja, nós fomos santificados através de Cristo Jesus. E essa santificação, ela foi imediata, naquele momento de aceitar a Cristo, momento que nós nos convertemos ao Senhor. Mas ela agora precisa ser, cada dia mais, ter essa manutenção. Nós nos santificamos cada dia mais, nos afastando das coisas do mundo, nos afastando das coisas que nos impedem de sentir a gloriosa presença. E com isso, o Espírito Santo nos ajuda, o Espírito
Espírito Santo nos guia, nos orienta. O Espírito Santo está sempre ao nosso lado, nos ajudando a entender e compreender esse mistério glorioso entre Cristo e a igreja. Glórias a Deus. Portanto, a epístola contém uma combinação de doutrina, fé e prática da vida cristã, ou seja, de tudo o quanto Deus fez e do que se espera que a igreja faça. Glórias a Deus. Irmãos, observe que coisa maravilhosa é esta epístola do apóstolo Paulo. Nesse trimestre, nós vamos nos alimentar desta epístola. Grandes ensinamentos nós temos para os amados irmãos nesse trimestre. Lembremos sempre que nós antes éramos do mundo, mas hoje nós somos uma nova criatura em Cristo Jesus. E Deus espera de nós, glórias a Deus, atitude, porque a palavra de Deus, ela não é só teoria. Não, ser crente não é entender, compreender a Bíblia. Ser crente é praticar a Bíblia, praticar a palavra de Deus. Ser crente é praticar a vontade de Deus na nossa vida. E a vontade de Deus na nossa vida é que nós nos santifiquemos, que nós nos afastemos das coisas mundanas, que a gente venha cada dia adorar a Ele em espírito e em verdade. Essa lição vai falar sobre Éfeso, maravilhosa. Eu convido a todos os irmãos a não faltarem nenhuma lição desse trimestre, ou seja, presencial, né? Que agora a gente está aí com um número limitado de presentes, mas através das redes sociais, não deixe de acompanhar esta lição. Concluindo a lição desse trimestre, esta lição, né? Não do trimestre, esta lição, ele nos diz assim: a epístola revela um elaborado resumo da salvação e suas implicações para a vida cristã. Seu conteúdo recorda o favor imerecido que recebemos gratuitamente da parte de Deus. Suas exortações nos impelem a viver em santidade e alicerçados em Cristo, a cabeça da igreja. A batalhar contra as forças das trevas. Queridos, está na hora. Está na hora de nós batalharmos pela fé, por uma fé que uma vez nos foi dada, para seguir o Cordeiro de Deus. Que Deus abençoe em Cristo Jesus. Deus ajude que possamos cada dia mais ter dias melhores na presença de Deus. Um abraço, a paz do Senhor.